Olá, então, caríssimos irmãos. Essa é a nossa primeira aula de hermenêutica. Lembrando que essa nossa aula não suprime a aula do professor e muito menos a leitura da apostila. Lembrando que a hermenêutica é um conteúdo bem vasto e é importante a gente estar ligado a toda a ajuda possível, até para entender melhor. Então, vamos lá. Quando a gente lê um trecho da Bíblia e pensa, o que será mesmo que isso significa? Ou então, por que existe tantas interpretações diferentes do mesmo texto? Pois é aí que entra a hermenêutica. Hoje, vou tentar explicar de uma forma simples o que é hermenêutica e por que ela é tão importante para nós entendermos a Bíblia. A palavra hermenêutica, ela significa basicamente a arte ou ciência de interpretar textos. Simples assim. Sempre que existe um texto, existe interpretação. Se alguém te manda uma mensagem dizendo precisamos conversar, você já começa a interpretar, não é? Por exemplo, será que é uma coisa boa? Será que é uma coisa ruim? Será que é urgente? Precisamos conversar. O que será que é? Se você interpreta, isso é hermenêutica. Você interpreta antes mesmo até de responder. Então a hermenêutica ela é isso. É o estudo de como interpretamos aquilo que lemos ou ouvimos. Por que toda linguagem ela precisa de interpretação? Porque a linguagem, obviamente, ela não é automática. Quando alguém fala, essa pessoa ela está transformando uma experiência interna em palavras. E quando você escuta, você reconstrói aquilo dentro da sua mente. Ou seja, quem fala interpreta a própria experiência e quem ouve interpreta o que foi dito. Por isso, entender não é algo passivo. Entender é interpretar. Não esqueçam disso. Entender algo é interpretar. A Bíblia precisa de hermenêutica? Sim, ela precisa e muito. Algumas pessoas pensam, mas a Bíblia é a palavra de Deus, então ela deveria ser simples. Só que tem um detalhe importante. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. E ela foi escrita em culturas antigas, em línguas antigas e em contextos históricos específicos. Vamos lembrar sempre desse tripé aí: culturas antigas, línguas antigas e contextos históricos específicos. E ela foi escrita para pessoas daquela época, mas também para nós. Então surge o desafio: como entender corretamente algo que foi escrito há milhares de anos? É aí que entra a hermenêutica bíblica. Então, a hermenêutica bíblica, ela vai entrar para auxiliar a fazer com que você construa na sua mente, você interprete o que foi dito, mesmo sendo algo que foi feito em culturas antigas, em línguas antigas e em contextos históricos específicos. Então, nós temos a exegese e a hermenêutica. Qual é a diferença entre uma e outra? Existe uma palavra bem importante aqui, a exegese. A exegese é o estudo que tenta descobrir o que o texto realmente quis dizer no seu contexto original. Ou seja, a exegese ela vai puxar por quem escreveu, para quem escreveu, em que situação foi escrita e o que as palavras significavam naquela época. Já a hermenêutica, ela vai um pouco além. Ela pergunta: como esse texto fala comigo hoje? Então nós podemos resumir isso assim: a exegese é o que o texto dizia e a hermenêutica é o que o texto significa para nós hoje. Daí nós temos os sentidos da Bíblia, que a tradição cristã ensinou que a Bíblia ela possui diferentes níveis de sentido. O primeiro é o sentido literal, que não significa literalista, significa o sentido básico das palavras, aquilo que o autor quis dizer. Depois existe o sentido espiritual. Aqui o texto aponta para algo maior. Por exemplo,
Alguns acontecimentos do Antigo Testamento são entendidos como preparação para Cristo. Então, o texto não perde seu sentido original, ele ganha profundidade. Olha que interessante. No sentido espiritual, muitas vezes o texto, ele não tem só a sua literalidade, ele ganha profundidade porque ele aponta para o sentido amplo. E interpretar, obviamente, não é inventar. Isso é muito importante. Interpretar um texto não é inventar. Vou ler uma coisa, vou fazer um invencionismo em cima. Não. A interpretação é você construir na sua mente algo. A hermenêutica, ela não é inventar um significado. Ela não pega um versículo e faz dizer o que você quer. Interpretar exige estudo, contexto, conhecimento histórico, conhecimento literário e também fé. Claro, no caso da Bíblia, precisa-se de muita fé. A interpretação é responsável pelo equilíbrio. Então eu não vou pegar algo que está escrito concretamente e vou alterar dando sentido para aquilo que eu quero. Não, eu tenho que reconstruir aquilo levando em conta os costumes da época, a linguagem, a forma espiritual e a fé. É interpretar, não é inventar. Vamos manter sempre isso bem claro dentro de nós, que a hermenêutica é a arte de interpretar. É a ideia de fusão de horizontes. Um filósofo chamado Gadamer explicou algo interessante. Ele disse que interpretar é como unir dois horizontes: o horizonte do texto, que é o passado, e o horizonte do leitor, que é o presente. Quando esses dois se encontram, acontece a compreensão. Ou seja, não é só trazer o texto para hoje, nem só ficar preso no passado. É um diálogo entre épocas. Isso que é o mais importante. É um diálogo entre épocas. É reconstruir mentalmente algo que alguém contou. Então, para nós concluirmos esse nosso vídeo, em resumo, a hermenêutica é a arte de interpretar. Toda linguagem precisa ser interpretada. A Bíblia, por ser a palavra de Deus em linguagem humana, também precisa de interpretação. A exegese é o que busca o sentido original. A hermenêutica é o que busca atualizar esse sentido. Interpretar bem não é distorcer, é respeitar o texto e ao mesmo tempo permitir que ele fale hoje aquilo que foi escrito há muito tempo. E talvez o mais importante, interpretar a Bíblia não é só um exercício intelectual, é também um caminho para o crescimento espiritual. Muito obrigado a todos.